final. Olá, obrigado por virem. Bem-vindos. Não precisa bancar o engomadinho comigo. De acordo. Vamos ao ponto, Julius. Julius rapidamente com gota de suor dá uma leve tosse falsa para chamar atenção e falar indo ao ponto. Fiquei sabendo do ótimo trabalho de exploração aquela masmorra é também em suas missões de caça contra magos rebeldes e outros bandidos problemáticos. Não foi nada. Ouvi dizer que você salvou todos os cavaleiros capturados pelo feitiço de armadilha com sua magia. Queria ter visto essa magia. Ah, eu te dou as estrelas por isso numa próxima. Não se preocupe. Estou honrado, muito obrigado. Ouvi dizer que você foi absolutamente resoluto na defesa de Kuka. Fiquei sabendo até que você dividiu ao meio o soldado gigante criado pelo inimigo usando magia de rocha. E não foi nada. Na verdade, mandei bem demais. Vai me dar uma estrelas também, né? Claro! Tenho certeza de que seu capitão está bem orgulhoso. É bom, é você, Ashura? Eu levanto uma sobrancelha me perguntando o que eu tinha a ver com essa situação. Eu tô ligado que nós três somos basicamente os mais fortes do esquadrão dos servos cianos, é que cada um aqui é vira-capitão e até mesmo todos os três têm níveis de capitão, mas os três eram basicamente colegas e não conversávamos muito, além de que tinha algumas vezes que eu bebia com o Yami e até mesmo nas vezes que ele me chamava para uma revanche. Eu não era tão próximo do William, afinal ele é muito certinho e prefere ficar na dele. Mas eu sinto algo estranho, porque muitas vezes quando a gente se encontrava era como se ele se congelasse ao me ver e depois simplesmente voltava ao normal e me ignorava completamente sem me dirigir a palavra, como se ele tivesse visto um fantasma. Eu tô ligado que Patoli está reencarnado nele, mas ele consegue me reconhecer. Só que prefere acreditar que é outra pessoa. Não sei porquê, mas, só de pensar que o William é o Patoli, faz meu peito doer de angústia, e, vem as lembranças vêm à tona, mas por sorte as palavras de Julius me sacaram dos meus pensamentos sobre o passado. Ashura, ouvi dizer que você ajudou bastante o reino com suas missões de caçadas aos magos renegados e outras organizações criminosas fora de Clover e até mesmo ajudando algumas aldeias fora de Clover que estavam com dificuldade em suas colheitas e também sendo perturbadas por criaturas mágicas. Você realmente andou fazendo bastante coisa nesses últimos tempos. Eu até iria perguntar se você não tem descanso, mas me lembrar dos seus clones me faz lembrar da conveniência deles. Eu realmente invejo sua habilidade. Realmente não tem forma de que você me ensine ela. Julius perguntava com um olhar esperançoso, como se eu fosse a salvação para todos os seus problemas. Mas infelizmente eu teria que destruir suas esperanças novamente, porque por mais que a magia seja similar com o chakra, as duas energias não seguem o mesmo padrão, então não teria como eu ensinar jutsus que possam ser usados com magia. Julius poderia até tentar, mas com a conta em risco dele. Ao ouvir minha negativa, suas esperanças foram completamente destruídas, fazem Julius chorar comicamente. Senhor, está na hora. Julius volta a ficar normal para dizer: ah, sim. Perdão por tomar o tempo de vocês. Eu tenho um trabalho para vocês três. Bandidos. Sim. Estão causando um enorme alvoroço. Podem cuidar deles para mim. Claro, senhor. Os cavaleiros mágicos servem para servir e proteger o reino de Clover. Aceitamos essa missão de bom grado. Mas, por que o pedido tem que ser nós três? É porque exclusivamente a gente é um capitão? Bom, tem uma possibilidade de algum cavaleiro mágico estar ajudando esses bandidos. Não me surpreende. Eu acho que são bandidos comuns. Eles são muito organizados e têm itens mágicos bem poderosos. É possível que estejam sendo ajudados com itens mágicos que obtiveram nas masmorras. Entendi. Por isso nós quer na missão. Se todos os cavaleiros forem convocados, as evidências deram destruídas e os culpados podem desaparecer. Por isso fomos convocados para esta missão secreta. Exatamente isso.
É aí, Julius, e se um de nós for o traidor? O que vai fazer? Nós podemos bem deixar os bandidos fugirem. Bom, isso seria péssimo. Mas acho que já conheço vocês muito bem. Eu os conheço desde que se alistaram. É por isso eu confio em vocês. Mas se acabarem me traindo, acho que não tem muito o que fazer. Você sempre é um velho bem espertinho. Eu diria vagabundo, mas isso também serve. Bom, conto com vocês. Julius dá um sinal para seu secretário assinar com a cabeça para usar sua magia, criando uma projeção mágica de todo o reino de Clover. Eu marquei as cidades e boas que foram atacadas por bandidos. Sei. Então estão aparecendo em lugares inesperados. Deve ser para não dar a dica do próximo destino. Eu enviei mensagens para os Cavaleiros Mágicos nessas áreas para que fiquem em guarda, mas as informações podem estar vazando. Os bandidos continuam aparecendo em lugares que não são fortemente protegidos. Nós vamos ter que descobrir onde eles vão aparecer depois, mas isso será bem difícil. Não, na verdade é bem simples. Ah, então você percebeu? William assinou com cabeça para continuar. Primeiro, podemos excluir quaisquer lugares que já foram atacados. Os próximos alvos devem ser locais aonde se encontrou algum tesouro recentemente, ou algum lugar de colheita. Um bem abundante. Mesmo assim, ainda deram uns 10 ou 20 locais. A questão é que eles não seriam idiotas o suficiente para atacar nos lugares próximos de onde já atacaram antes, já que eles não querem ser descobertos. É que a ajuda não chegue tão rápido quando eles começarem a atacar. Mesmo assim, vai dizer que não conseguiremos estar em todos os lugares se somos apenas 3. Não é? Eu sei, por isso mesmo. Aqui. Está a vila. Pode solicitar aos Cavaleiros Mágicos neste localizações que fiquem em alerta máximo. Porque, se alguém está vazando informações, não faz sentido. Entendi. Quer tirar proveito do fato de que alguém está vazando informações. Exatamente. Eles querem evitar lugares que estão protegidos para serem mais rápidos e eficientes, por isso eles vão priorizar lugares que não estão protegidos. E eu já sabia disso. Bam. Eu finjo que acredito e você finge que é verdade. Digo com um cara de poker no qual fez uma grande veia se marcar na cabeça de Yami. Ou seja, os locais que eles viram agora devem ser a cidade Aimaya ou a Vila Zokudani. Uma missão para acabar com um grupo de bandidos que podem estar sendo ajudados por um cavaleiro mágico informante. Eu aceno com a cabeça enquanto estava comendo uma boa carne assada com batatas e arroz caseiro, enquanto ao meu lado sentado estava Liebe, que estava comendo tranquilamente enquanto escutava atentamente o que eu iria fazer essa tarde e à noite. Parece que você realmente vai ficar bastante ocupado com essa missão secreta que o Rei Mago te encomendou. Nem tanto. Digo com um sorriso sorrateiro como a de uma raposa que tanto pode ser esperta como traiçoeira, fazendo lícita que estava comendo parar um pouco pela curiosidade para saber o que eu iria dizer, coisa que Liebe fez também porque achava que eu sacaria outro truque maneiro, como com os outros jutsus que eu já mostrei antes. Mas eu simplesmente faço um selo de mão para aparecer uma nuvem de fumaça, aparecendo uma cópia exata minha do meu lado. Um clone. Lícita pergunta já sabendo muito bem do meu clone, mas mesmo assim ainda era impressionante, já que as poucas vezes que ela tinha visto a Shura usar seus clones, ela também viu quão conveniente era eles para tudo, até mesmo sentindo um pouco de inveja do quão conveniente eles eram. Eu não planejo ir na missão, é simplesmente vou mandar um clone com bastante quantidade de chakra para durar bastante e ter bastante meios de combate. Eu vou ficar aqui preparando uma coisa. Lícita levanta uma sobrancelha com agora um sorriso divertido pela minha cara de pau de ignorar uma missão secreta dada a ela própria, Rei Mago, para passar o dia aqui. Ela obviamente não estava reclamando e até gostava disso em Ashura, mas ela gostaria de saber o que ele iria fazer aqui que seria tão importante ao ponto dele ignorar completamente uma missão secreta assim. É o que seria tão importante que você vai fazer aqui que é tão importante ao ponto de você ignorar essa missão secreta do Rei Mago.
Liebe, que tinha acabado de comer, fica com um grande sorriso para dizer emocionado: a gente vai fazer um preze. Antes mesmo que Liebe pudesse terminar sua fala, Liebe teve sua boca tampada por minha mão para eu, como uma expressão de que era segredo, faço um sinal com minha outra mão que era para ficar em silêncio. Ação que foi como se Liebe tivesse tido uma iluminação ao perceber que seja lá o que eles iriam fazer tinha que ser um segredo que a mamãe não devesse saber. Ao ver a cena, lícita rapidamente entrecerrou os olhos com uma expressão muito séria, fingindo enquanto assumia uma postura analítica para questionar de maneira divertida: o que vocês dois estão aprontando, hein? Nós dois negamos com a cabeça ao mesmo tempo, como se não tivéssemos fazendo nada, coisa que fez Lícita dar uma gargalhada muito divertida com nossa interação. Isso fez Lícita parar um pouco de rir para olhar como eu interagia com Liebe, levando ele para fora da casa, como se estivesse ajudando um cúmplice. Essa cena fazia seu coração bater mais rápida enquanto suspirava, não de cansaço, mas sim de satisfação. A vida toda ela viveu afastada da sociedade com medo da sua condição, já que por simplesmente estar perto dela as pessoas corriam um perigo de morte devido à sua condição, mas a aparição desses dois mudou completamente sua vida. Liebe aliviou sua solidão, a vida trouxe a ela um filho. Ela já teve um filho de sangue, mas devido sua condição ela tinha medo de matar seu filho se ele ficava com ela. Liebe foi sua ajuda da solidão que a consumia por dentro. É a oportunidade de ser mãe. É a Shura, ao pensar no jovem cavaleiro que salvou ela, é seu filho daquele terrível demônio. Até mesmo os continua ajudando até os dias de hoje, até cuida de Liebe como se fosse seu próprio filho. O pensamento fez Lícita sorrir de uma maneira doce ao parecer que era uma mulher casada com filho. É que o pai estava aprontando alguma coisa com seu filho. O pensamento encheu seu coração de felicidade ao ver que ela tinha algo que nunca imaginou que seria possível para alguém como ela: uma família. O pensamento fez com que seu rosto queimasse de vergonha ao se imaginar tendo uma família com a Shura. Seu benfeitor é a pessoa os salvou, é até mesmo os ajuda sempre, é até mesmo que melhorou o ambiente que viviam. Lícita era uma mulher, mas Venha é até mesmo mãe, mas mesmo assim poderia agir como uma jovem que tinha encontrado seu príncipe azul. Não saberia como falar com ele. Só o pensamento já enchia seu ser de vergonha, fazendo seu rosto ficar completamente vermelho. Do lado de fora se podia ver como eu estava sentado numa parte do boque, enquanto à minha frente estava sentado Liebe, que diferente das outras vezes aonde ele podia agir como uma criança normal, nesse momento ele estava sério, mas do mesmo jeito ainda era fofo ver seu rosto infantil sério, mas do mesmo jeito eu não ri abertamente. Continuei o que estava fazendo com Liebe. Eu saco da manga da minha roupa uma kunai para entregar para Liebe, que segurou firmemente para eu dizer com uma voz séria, enquanto estava com os braços cruzados: vamos lá, Liebe, do jeito que a gente treinou. Deixe fluir, isso faz parte de você, você controla ele. Apenas imagine como se fosse mais uma extremidade do seu corpo. Liebe acena com a cabeça para fechar os olhos. Segurar a kunai com as duas mãos, já que em suas pequenas mãos a kunai poderia ser uma espada curta. Ele apertou firmemente o cabo, enquanto uma energia negra fluía das suas mãos, enquanto essa mesma energia negra com vermelha se impregnava na lâmina como se a estivesse enferrujando, até que essa mesma ferrugem acabou cobrindo completamente toda a lâmina da kunai. Liebe abriu os olhos, que agora brilhavam com um tom vermelho, enquanto via como agora toda a kunai estava com essa ferrugem, para o mesmo dar um sorriso emocionado para dizer, entregando a kunai de volta para mim: eu consegui. Eu segurando a kunai agora impregnada de anti-magia, me fez sorrir bastante de orgulho ao ver o quanto esse garoto tá evoluindo. Eu giro a kunai entre meus dedos, sentindo absolutamente nada. Eu tentei canalizar uma quantidade moderada de chakra para a kunai até finalmente algo aconteceu. O chakra denso é cheio de vida. Começou a pouco a ser consumido pela kunai de anti-magia, não na velocidade normal como era para ser considerado com a magia, mas numa velocidade muito
muito lenta, como se a própria energia não soubesse como fazer direito, apesar de fazer sempre a mesma coisa, que é anular. Mas isso me fez ter uma pequena dúvida na cabeça. Talvez a antimagia tivesse dificuldades para anular ou consumir o chakra, devido a que o mesmo é outra forma de energia diferente, mas similar. Por isso consegue anular, mas não do mesmo jeito que ele faz com a magia convencional. A antimagia era realmente uma grande forma de energia, mais limitada que a própria magia, mas não por isso sendo mais poderosa, já que em questão de cadeia alimentar nesse antimagia, já que somente por ela existir quebra qualquer fundamento mágico. Eu atualmente estou de frente para o demônio que possui todo esse potencial sem explodir, que pode ir muito além. Eu giro a kunai entre meus dedos de maneira rápida. Eu iria testar ela em algum outro momento, mas nesse preciso momento eu tinha coisas mais importantes que fazer. Tudo dependia da ajuda desse pequeno demônio que parece que se converteu no meu filho. Não que eu reclame da ideia. Liebe, acho que você já tem o controle suficiente da sua antimagia para me ajudar no nosso projeto de presente da mamãe. Ao mencionar o projeto, Liebe rapidamente fica com uma expressão emocionada nos olhos, que pareciam até mesmo estrelas, mesmo com as suas íris sendo completamente negras. Era até fofo de um certo ponto de vista, principalmente porque Liebe ainda era uma criança, então isso dava pontos. O que eu preciso fazer para a gente começar com o projeto? Eu saco de um selo de armazenamento dos meus pulsos o pergaminho particularmente grande, para eu abrir ele, revelando uma grande fileira cheia de símbolos anotações até chegar a um selo em comum para eu tocar nele, colocando meu chakra, fazendo uma nuvem de fumaça para do pergaminho aparecer algumas barras de ferro, couro, fios de seda até mesmo algumas pedras mágicas algumas poções. Eu já tinha preparado todos esses matérias já faz algum tempo. O tempo estimado seria Deck. Eu saí do reino para procurar Lícita. Ao me lembrar da sua condição, então usei meus clones, recursos até meus contatos, alguns favores do próprio Julius para conseguir alguns dos materiais que estão nesse pergaminho. Eu tinha quase tudo pronto para começar esse projeto, mas não importava os matérias naquele momento, porque o mais importante que faria esse projeto seguir em frente seria basicamente a antimagia de Liebe. Por isso eu treinei ele durante todo esse tempo, para que ele tivesse o máximo de controle possível sobre a antimagia para poder contaminar objetos com a própria antimagia e ir para frente. Por enquanto eu quero que você observe, toda vez que eu te entregar um objeto, eu quero que você faça a mesma coisa que você fez com a kunai. Acha que consegue fazer isso? Liebe, determinado a cena com a cabeça, preparando-se para começar o plano. Quando eu recebi esse sinal, eu rapidamente fiz um sinal de cruz com os dedos para em uma cortina de fumaça outras 2 cópias minhas apareceram do meu lado esquerdo, direto fazendo um círculo com os materiais no meio para de uma maneira rápida, precisa e milimétrica eu começar a mexer nos matérias, enquanto um clone usava o elemental de magnetismo junto com o elemento poeira para fazer com que todos os metais na mesa tremesse um pouco, até que rapidamente todos eles viraram um pó de ferro e começaram a dançar na mesa como se estivesse vivo, formando uma forma de grão em grão, como se a forma que ele tivesse que ser fosse tão perfeita que até mesmo cada grão tivesse que estar na posição certa. Eu dou o sinal enquanto outros 2 clones pegam as poções e as pedras mágicas para começar a alquimia, enquanto o sinal era para Liebe, que entendendo estende suas 2 mãos para a poeira à sua frente, fechando seus olhos, deixando que sua antimagia impregnasse todos os grãos, fazendo os grãos que rapidamente voltaram a ser negros, só que mais brilhante, enquanto um clone, terminando com um dos preparativos, o responsável pela alquimia, joga algumas misturas líquidas nas formas, fazendo elas serem converter por brilhos mágicos de multicolor para eles rapidamente voltarem para a coloração negra do metal, só que agora mais reluzente. Enquanto os clones estavam terminando de fazer os preparativos, eu estava realizando uma série de símbolos com um pincel, fazendo vários selos complexos de Fuijutsu, fazendo o que parecia ser um grande pergaminho transforma em algo com a tela cheia de códigos de 0 e 1 dos computadores, agora com os números sido substituídos por uma série de selos complexos rudimentares. Casa um perfeitamente realizado no tempo certo na medida certa, escrevendo desenhando sem que nada atrapalhasse sua concentração, nem mesmo que uma gota de
suor caísse de sua testa. Os minutos passaram e o silêncio só era substituído pelo som das nossas ações, do metal ganhando forma, da alquimia sendo feita e das pedras mágicas sendo combinadas e fundidas e dos selos sendo feitos. Parecia que seja lá no que aqueles dois muita dedicação e concentração para que tudo fosse perfeito. Se podia ver um bracelete negro com detalhes prateados enquanto tinha uma gema roxa no meio dele, mas o que ninguém conseguia ver era a massa negra pequena que entrava dentro daquele bracelete. Se podia ver como essa mancha negra se mostrava ser tinta que formava inúmeros selos no bracelete que rapidamente desapareceram ou simplesmente se juntaram com as partes negras do bracelete. É o pergaminho do lado que antes estava com inúmeros selos detalhadamente desenhados em grandes quantidades agora era completamente branco, como se tudo o que tinha sido escrito ou desenhado naquele pergaminho tivesse sido apagado, mas a verdade era que depois de terminar todos aqueles selos e símbolos todos eles foram postos no bracelete. Cada um daqueles selos tinha uma função em específico, mas porque todo aqueles selos é porque todo esse trabalho de pedras mágicas, alquimia é até mesmo usar até a magia de Liebe para forjar uma simples pulseira. Mas a verdade da situação é que ela não é simplesmente uma pulseira bonita de decoração. Não, ela é a solução do maior problema da vida de uma pessoa. Essa pessoa é lícita. Admito que eu não fiquei só simplesmente me remoendo em minha própria dor durante esses 400 da minha existência. Mas eu conheci pessoas durante minhas viagens que compartilhavam condições similares com a lícita, a capacidade de absorver mana das pessoas e a energia vital. Eu vi que não é algo genético, já que não se pode ser herdado, mas uma espécie de habilidade manifestada aleatoriamente, já que todas as pessoas com ela não tinham nenhum parente similar e tampouco algo em comum, então não é algo como os nobres não podem herdar magia ou grandes reservas de mana. Mas descobri um fato chave: ele pode ser controlado ou contido, por alguma razão, nunca apagado. É combinado todos os meus estudos nesses assuntos. É com a antimagia do Liebe que eu finalmente encontrei a chave que poucos usuários de tal poder no passado tiveram sem ser com os próprios tal fenômeno. Eu seguro com delicadeza a pulseira na minha mão enquanto Liebe olha com estrelas nos olhos. Era lindo e muito bem feito, mas acima de tudo era um projeto feito pelos dois. Acho que temos o presente de aniversário da lícita. Digo com um sorriso falido no rosto para olhar para Liebe que sorriu emocionado com um grande sorriso para eu estender um punho para o mesmo com muito entusiasmo. Estender também um punho para chocarmos nossos punhos. Eu poderia não dizer de maneira oficial, mas nesse momento eu e Liebe parecemos muito pai e filho.